Bom dia a todos, meu nome é Adler e na aula de hoje nós vamos estudar o processo de medição e análise, o processo de medição e análise do modelo MPSBR Software. Esse processo é considerado um dos processos de apoio do nível F do MPSBR ou do nível 2 do modelo CMMI, e ele tem como objetivo apoiar a tomada de decisão dos gestores da organização. Então, através do processo de medição e análise, o gerente de projetos pode agir de maneira mais proativa ao invés de agir de maneira reativa quando os problemas acontecerem. Tá? Outros gestores dentro da organização também podem tomar decisões se o processo de medição e análise for definido e com base no objetivo de se comparar projetos dentro da organização também. Então vamos ao processo de medição e análise. Nós estudaremos todos os resultados esperados do nível F de maturidade para esse. Então, começando o processo de medição e análise do modelo de referência MPSBR Software. Bom, uma das principais motivações para se aplicar um processo de medição e análise é a necessidade de controlar os projetos dentro da organização. Então, não é possível, não se consegue controlar o que não se consegue medir. Tá? Então, se a gente medir, coletar as medidas adequadas para a execução de um projeto, a gente vai conseguir controlá-lo. Tá? Ou a gente vai ter mais facilidade de controlar, de agir de maneira mais proativa ao invés de agir de maneira reativa. Também não se pode predizer o que não se consegue medir. Eu costumo dizer nas minhas aulas de engenharia de software, de gerência de projetos, que a principal vantagem de se ter um processo dentro de uma organização é o fato do processo garantir a repetição da maneira como a gente executa o projeto, e essa repetição vai nos dar a maior previsibilidade, vai nos dar a capacidade de predizer os resultados finais do projeto, vai nos dar a capacidade de identificar desvios em relação ao que foi planejado e agir de maneira proativa e não reativa. Bom, outras motivações que nós temos para trabalhar com medição e análise são as necessidades de informações que as organizações têm. Tá? Então, toda organização tem necessidade de informações objetivas para geri-las. A alta gerência, por exemplo, ela tem necessidade de saber qual a lucratividade dos projetos, até para negociar novos contratos. Ela tem a necessidade de saber qual o nível de satisfação dos clientes. E, por exemplo, quais os custos do projeto, quais os índices de acerto em termos de prazo, tá? Até para saber se ela pode eventualmente assumir um contrato, um acordo de nível de serviço num contrato que eventualmente aumentaria a sua lucratividade ou daria um diferencial competitivo para ela. O gerente de projetos, por exemplo, já tem outras necessidades de informações, como, por exemplo, saber qual é a nossa produtividade no projeto. Sabendo qual é a produtividade, qual é o erro da equipe em relação à estimativa de tamanho, o gerente de projetos pode estimar o prazo e o custo do projeto, pode avaliar se o projeto está no prazo, no custo, com nível de qualidade adequada, pode fazer projeções do custo e do prazo, pode avaliar a eficácia de uma ação corretiva ou preventiva em termos de prazo e custo. Tá? Toda organização também tem necessidade de previsibilidade. Tá? A previsibilidade no planejamento, por exemplo, permite que você faça um planejamento que seja mais realístico. Tá? Planejamentos mais realísticos evitam, por exemplo, que os membros da equipe tenham que fazer hora extra, isso aumenta a moral da equipe. Então, conhecer a produtividade histórica de uma dada tecnologia, de um dado contexto, de uma dada versão do processo, conhecer a taxa de não conformidade dos requisitos, a taxa de bugs dos projetos, permite que você faça um planejamento adequado e permite que você execute o projeto de maneira mais tranquila. Tá? O monitoramento e controle também tem necessidade de previsibilidade. Tá? Por exemplo, necessidade de recalcular o custo final do projeto dada a produtividade da equipe, necessidade de recalcular o prazo final do projeto dada a produtividade da equipe, necessidade de avaliar a qualidade, o nível de qualidade do projeto em si. Tá? Esses dois
Essas duas questões aqui, elas são passíveis de serem medidas, de você ter novas estimativas com base na produtividade, utilizando uma técnica de monitoramento, controle, de medição e análise chamada análise de valor agregado. Inclusive, é possível melhorá-la. Tá? O PMI, através do PMBOK, até mesmo do próprio guia de análise de valor agregado, apresenta uma série de equações, de medidas, de indicadores que permitem melhorar a gestão de custo e de prazo dos projetos. Então, o propósito do processo de medição e análise é permitir a coleta, o armazenamento, a análise e o relato dos dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos para os interessados, tá? De forma a apoiar os objetivos organizacionais da empresa. O processo de medição e análise ele apoia a tomada de decisão em relação aos projetos, em relação aos processos e apoia a tomada de decisão em relação ao alcance dos objetivos organizacionais da empresa. Esse processo ele possui uma interseção com todos os demais processos desse nível de maturidade, tá? Através do resultado de atributos processo número 04, que diz que as medidas são planejadas e coletadas para a monitoração da execução do processo e, quando necessário, ajustes são realizados. Isso significa, em outras palavras, que você vai precisar ter medidas e possivelmente indicadores de cada um dos processos do nível de maturidade que você está implantando, tá? Então, quer dizer, se você está implantando o nível F, você vai ter que ter medidas e indicadores de gerência de requisitos, de garantia da qualidade, de gerência de configuração, de gerência de portfólio, de medição e análise também, tá? E se você trabalhar com gerência de subcontratados, também vai ter que ter medidas de gerência de subcontratado, tá? A medição e análise, então, ela é aplicável tanto no contexto de projetos quanto no contexto dos processos que são executados dentro da empresa. Os dados derivados de medição e análise podem servir de insumo para outros resultados esperados de outros processos. É o caso de um outro atributo de processo 09, que diz que os resultados da execução do processo eles devem ser revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. Esse atributo de processo ele evolui nos níveis superiores, tá? A partir do nível E, se não me engano, tá? No qual, no nível E, você começa a ser obrigado a ter um processo definido para a organização, e aí esse atributo de processo ele evolui dizendo que os métodos adequados para monitorar a eficácia e adequação do processo são determinados, e os resultados desses processos são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. Então, esse resultado de baixo ele é uma evolução do resultado anterior. Lá no nível B de maturidade, o que equivaleria ao nível 4 de maturidade do CMMI, esse atributo de processo também evolui. Tá? Ele evolui para refletir a base de medidas que a organização já vai ter e para refletir a gerência quantitativa do processo. Então, ele já diz que dados apropriados são coletados e analisados, constituindo uma base para o entendimento do comportamento do processo. Tá? Então, aqui a gente começa já a trabalhar com gerência quantitativa de processo, com definição de gráficos de controle, limites superiores, inferiores, estabilidade de processo, etc. Para demonstrar a adequação e a eficácia do processo e avaliar onde podem ser feitas as melhorias contínuas do processo. Bom, uma coisa importante a respeito do processo de medição e análise é que ele deve prezar pelo bom senso. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para toda medida, todo objetivo de medição que você definir, é importante você se questionar a respeito de qual valor que essa medição vai agregar para quem fornece os dados e para quem vai receber a análise desses resultados. Ou seja, essas medidas são adequadas para a tomada de decisão, vão apoiar o gestor na tomada de decisão. Essas medidas são úteis para que os que coletam e utilizam os dados, então é uma pergunta que deve ser feita. E constantemente, frequentemente, é necessário você rever os seus objetivos de medição, é necessário você rever suas medidas, os seus indicadores, para que eles sejam
o mais úteis possíveis para quem está tomando a decisão, tá? Então, não colete dados só pela burocracia de coletar, tá? Bom, vamos começar a estudar então alguns conceitos básicos sobre medição e análise para a gente poder entrar nos resultados esperados. O primeiro conceito básico é medida. Então, o que é uma medida? É uma variável para a qual um valor é atribuído como resultado de um processo de medição. Tá? A medida ela pode ser básica ou derivada, e a escala dela pode ser ordinal ou nominal. Tá? Uma escala ordinal pode ser, por exemplo, uma quantidade de não conformidades, o tamanho, ponto de função, ponto de caso de uso, a quantidade de linhas de código, que também é uma medida de tamanho, pouco utilizada atualmente, o impacto financeiro de um risco no projeto, tudo isso são escalas ordinais. Então, nós temos também escalas nominais, por exemplo, a gravidade de uma não conformidade. Isso, via de regra, é utilizado junto com um critério objetivo para definir o tempo, por exemplo, de resposta de uma empresa à resolução de uma não conformidade, um bug, por exemplo. Tá? Então, a escala pode ser vir desde muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. Tá? O impacto de um risco pode ser baixo, médio e alto. Tá? A empresa decide quando utilizar uma escala ordinal ou nominal. Eu, particularmente, prefiro usar a escala nominal sempre com algum tipo de critério que ajude a definir o que corresponde um baixo, médio, alto para essa medida. O que é uma medição? É uma sequência lógica de operações, é a descrição, né, de como quantificar algum atributo com respeito à escala dele que foi quantificada. Tá? Então, essa escala pode ser nominal ou ordinal, pode ser uma razão, pode ser um intervalo, tá? E normalmente a medição ela mostra como coletar as medidas, tá? E mostra como gerar um indicador, por exemplo, tudo bem? Bom, as medidas, como eu disse, elas podem ser básicas ou derivadas. Medidas básicas são funcionalmente independentes de outras medidas, ou seja, o peso, a altura, linha de código, horas trabalhadas são medidas básicas. Você vai lá e coleta elas brutas. As medidas derivadas, elas são transformadas, né? São aquelas definidas em função de 2 ou mais valores de medidas básicas ou de medidas derivadas mesmo. Tá? Como exemplo mais genérico, a gente tem o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Especificamente no nosso contexto, a produtividade ela pode ser dada, por exemplo, por pontos de caso de uso dividido por horas trabalhadas, número de linhas por horas trabalhadas. O fato é que os dados dessas medidas derivadas, elas provêm de outros dados e resultam na aplicação de alguma função, de alguma equação, normalmente pela combinação de 2 ou mais medidas básicas ou derivadas, como eu acabei de dizer. Nós temos também os indicadores. O indicador ele é uma estimativa ou uma avaliação que provê uma base para a tomada de decisão. Ele pode ser obtido a partir da medida básica ou derivada. Por exemplo, a técnica de gerenciamento de valor agregado. Ela define uma série de medidas e indicadores que podem ser calculados para fazer projeção de custo, de prazo. Entre elas, nós temos o indicador de desempenho de custo, que é dado pelo EV dividido pelo AC. Se esse indicador de desempenho de custo for maior que 1, isso indica que foi gasto menos recurso do que o estimado até o momento. Então, a previsão, a projeção de custo é menor do que a estimada. O indicador de desempenho de custo menor do que 1 indica que foi gasto mais recurso que o estimado até o momento. E aí, em cima disso, eu posso definir, por exemplo, modelos de análise para a tomada de decisão. Por exemplo, um indicador de desempenho de custo menor que 0,9 requer ações preventivas para corrigir os desvios. Um indicador menor do que 0,8 requer ações corretivas para corrigir os desvios. Mais informações a respeito das medidas básicas e indicadores que eu falei nesse slide aqui podem ser encontradas no PMBOK ou no Guia de Gerenciamento de Valor Agregado do PMI. O PMI mantém um guia para utilizar essa técnica, tá? É uma norma. Para finalizar, o indicador ele é geralmente representado e comunicado por meio de tabelas, gráficos, linhas de barras, etc. Ok? Nós vamos finalizar nossa aula por aqui e na próxima aula a gente vai começar a ver algumas
técnicas